aqui pelo Brasil essa semana. Durante o encerramento da visita, o presidente da França disse que cabe a Lula decidir sobre o eventual convite a Vladimir Putin para a cúpula do G20, que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Vale destacar que o presidente da Rússia é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional sob acusação de crimes de guerra no conflito contra a Ucrânia. Na teoria, o russo deveria ser preso se ele viesse ao Brasil. Lula, inclusive, falou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que não é obrigado a ter o mesmo nervosismo que os europeus. Abro aspas. Eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo europeu. Fecho aspas, foi o que falou o presidente Lula. Que nos diz da declaração, hein, Magno? Eu acho que é uma declaração desastrosa, mais uma declaração desastrosa. Lula, quando tenta falar de temas que concernem alguns de seus amigos ou algumas tendências ideológicas, talvez anti-americanismo, não sei o que move Lula exatamente, mas Lula já deu diversas declarações a respeito da invasão russa na Ucrânia e todas elas o distanciam das principais democracias do mundo, as democracias europeias, os Estados Unidos, o Canadá, o Chile. Vários desses países têm uma visão a respeito desse conflito pelo que é. Uma democracia foi invadida por uma autocracia. E distância jamais impediu Lula de emitir qualquer opinião. Agora, tem um ponto positivo nessa visita. Finalmente, nós pudemos receber um chefe de Estado com alguma civilidade. Recebemos o presidente da França e não houve discussão a respeito da beleza ou da idade da primeira-dama francesa. É, sim, com todos os seus problemas, com todas as questões que Lula erroneamente levanta, é algo a ser saudado. Depois de tantos anos tentando fazer com que o nosso presidente se comportasse minimamente bem na frente de convidados, nós finalmente pudemos receber o presidente da França com alguma dignidade. A gente não precisava ter estendido tantas dignidades ao ditador Nicolás Maduro, mas é refrescante ver que pudemos nos comportar como adultos que esperamos que os presidentes da República do Brasil sejam. E você, Melucci, acha que caberia um posicionamento mais firme do Brasil em relação à Rússia especificamente, né? Diante desse dilema agora sobre se convida o Putin ou não, ele tem mandado de prisão do TPI em aberto, mas será que diante de tudo aquilo que está acontecendo, como o Magno falou, né, da invasão de um país democrático por um outro, onde há eleições de fachada, né, o presidente vai se reelegendo e manobrando a Constituição para ficar permanentemente no poder, um opositor foi encontrado morto de forma súbita, misteriosa, dentro da cadeia também não houve manifestação do Itamaraty, será que não cabe um posicionamento mais firme do Brasil e do presidente Lula em relação a isso, além de todas essas falas, tanto quanto dúbias, né, sobre a guerra na Ucrânia, dizendo que os dois lados têm, quando um não quer, dois não brigam, né, coisas nessa linha, né? Todos têm que se entender, ele falou. Então, chamar para conversar. No bar, né? Ele chegou até a falar no bar. Isso, Ele falou que ia resolver no bar. E foi por isso, né? Porque ele já deu declarações sobre o tema e agora ele se distanciou, porque a tendência natural é que a Ucrânia, né, perca a guerra, né? Assim, alega-se que até deveria já se render, por mais, né, que se render à Rússia seja terrível para a Ucrânia, né, que já também foi dominada. Agora, lembrando que ele que já, né, se meteu em tema, como o Magno falou, se mete nos temas, fala, dá declarações desastrosas. Agora foi bem hábil na questão, o Macron, né, jogou para o Lula. Ó, Lula, você decide, eu não vou me meter não, porque o Macron já deu muitas declarações para fins eleitorais internos dele também, no sentido, apesar da eleição estar distante na França, no sentido de foi um dos poucos líderes globais, o Biden falou em alguma questão recente agora mais perto da eleição americana também, contra a Rússia, né? Porque falou, ó, tá havendo um exagero, porque aparentemente o mundo todo olhou e falou, ó, deixa a questão da Ucrânia lá, faltou um pouco de solidariedade com a Ucrânia também, ninguém quis comprar essa briga com a Rússia, mas também está dentro desse contexto de lideranças ocidentais frágeis, como o próprio Macron, que agora tenta, depois que a Ucrânia já está, né, nessa situação, agora ele falou contra o Vladimir Putin, falou, agora vou me meter, o Vladimir foi muito longe, mas ele já sabia disso, né? E a França é uma potência nuclear. Eu vejo o mundo caminhando por um conflito maior, não vejo com bons olhos e vejo que o Brasil deveria se armar, né? Investir mais nas suas forças armadas e parar com essa ideia do Lula de que ele vai ser um grande conselheiro mundial, vai ter algum conselho da ONU, alguma coisa dando palpite mundialmente. Agora achei realmente um exagero, né? A recepção foi ok nesse sentido diplomático, mas há um grande exagero, especialmente pela figura da primeira-dama que não tem cargo algum e sempre está lá nessas situações.
Ô João, e você, o que acha desse posicionamento do Brasil em relação à Rússia, da conduta do Itamaraty? Ela está de acordo com aquilo que se espera na diplomacia ou não? Poderia ser um tom mais firme de reprovação àquilo que o regime do Putin está fazendo? Será que pode configurar, de certa forma, um apoio velado do Brasil à Rússia? Te agrada essa posição atual ou ela precisaria ser reformada, Guilherme? Eu imagino que é difícil falar contra a Rússia, não é? Quem fala contra uma potência com muito dinheiro, armas, é difícil falar. Eu gostaria de saber, se ele viesse aqui, quem que executaria a ordem de prisão contra o Putin, né? E isso é uma curiosidade que de fato eu tenho. Eu acho que ele deve ser convidado, não é? O presidente Macron, é claro, da mesma maneira que o presidente Lula saiu do conflito, e acho que ele acerta na declaração que ele diz, olha, a gravidade do conflito Rússia e Ucrânia para um país europeu, ainda mais para os vizinhos, é muito maior do que para um país como o Brasil, que está milhares de quilômetros distantes. É óbvio que nós não estamos aqui dizendo que a distância física é o único elemento que deve pautar as declarações e os posicionamentos, mas é um elemento significativo. E, nesse sentido, o presidente acerta ao dizer, olha, vocês estão muito mais nervosos, muito mais aflitos, muito mais preocupados com o conflito do que eu, que estou aqui distante. Não vejo nenhum problema nessa fala. Macron também acerta quando diz, convite para Putin cabe a você, até porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse próximo tempo aí, se tudo como o João falou, caminha para um fim da guerra da Rússia, talvez com uma rendição ucraniana, né, o que é muito ruim, uma tragédia, mas é o que vem se desenhando, tendo em vista também a retirada do apoio incondicional, como vinha acontecendo, sobretudo em termos de armas e dinheiro dos Estados Unidos. Então, eu acho que a visita do Macron, a gente debateu aqui até semana passada sobre isso, ele vem aqui só para falar do protecionismo do agronegócio francês, a visita foi um sucesso, extrapolou muito mais do que essa pauta, ele veio entregar 1 bilhão de euros para a proteção da Amazônia, juntou uma série de outros acordos na área de cultura, intercâmbio de jovens, bolsas de estudo, a nova sede do Instituto Pasteur. Então, quer dizer, a visita foi de fato um sucesso, no meu ponto de vista, em todos os aspectos. E, como o Magnum falou, resgatou a importância do Brasil num cenário global de um parceiro secular. A França, é bom lembrar, é um dos principais parceiros da diplomacia brasileira desde sempre. E, infelizmente, esteve afastada durante algum período e acho que agora a normalidade das relações retorna. Acho que isso a gente tem que festejar. Tem que chamar o Putin, mano? Você mandaria o convite aí? O save the date? De forma alguma. A diplomacia brasileira, segundo a nossa Constituição, deve se reger pela defesa dos direitos humanos e dos princípios da democracia liberal. Não é exatamente esses os princípios que guiam a ação do Putin. É um ditador que, além de matar e perseguir opositores internamente, ele invade países pacíficos na sua vizinhança. Aliás, é curiosa essa declaração do presidente Lula de que não deve ter a mesma preocupação com o conflito na Ucrânia por conta da distância. Eu fico pensando que faltei as aulas de geografia. A faixa de Gaza deve fazer fronteira com Rondônia, com Mato Grosso, porque o presidente Lula seguidamente se manifesta sobre o conflito da faixa de Gaza como uma grande atrocidade humanitária. De fato, há vários aspectos humanitários preocupantes no conflito da faixa de Gaza, como há no conflito da Ucrânia. São milhões de ucranianos vítimas da invasão completamente sem sentido do Putin. E o presidente Lula não se manifesta sobre essa situação. Então, se a regra fosse só geografia, né, mano? Tem a Venezuela aqui do lado também, exportando refugiados para o Brasil, né? O Brasil recebendo uma população fugindo da repressão do Maduro. Exatamente. Se a regra é essa, ele teria que estar muito nervoso, né, em relação à Venezuela. Exato. E muito mais bem informado do que ele tenta demonstrar, né? Recentemente, até numa viagem internacional, ele foi perguntado sobre a expulsão do Escritório de Direitos Humanos da ONU na Venezuela e ele disse, eu não estou por dentro da situação. Ou seja, é muita incoerência no discurso da política externa brasileira sobre o governo de Lula, né? Com amigos, ele passa pano, ele cria uma desculpa e com adversários ele vai para cima sem nenhum tipo de pudor retórico. Então, enfim, é muito triste essa situação, lembrando que
a nossa política externa, segundo a Constituição, deveria ser orientada por certos princípios, como o respeito aos direitos humanos e a democracia, e isso é ignorado pelo presidente muitas vezes. Então, é claro que todo presidente tem alguma margem de manobra no seu estilo de fazer política externa, mas os princípios essenciais que devem reger a nossa diplomacia não são negociáveis. Isso é, portanto, um desrespeito ao que deveria ser a função do presidente da República. E isso vai minando cada vez mais, né, Magno, essa tentativa do Lula de se colocar como um grande ator internacional, um interlocutor. Ele falou em fazer Clube da Paz, né, em liderar negociações entre os países que estão aí em conflito, né? Houve quem dissesse que foi o grande objetivo dele nessa volta ao governo, né? Para esse terceiro mandato ele queria reforçar esse papel de liderança global, né? Talvez até reeditar o Nelson Mandela, que saiu da prisão, ganhou o Nobel da Paz, né? Houve quem dissesse isso, notícias da imprensa nesse sentido. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Essas incongruências, todas essas contradições vão afastando ele dessa posição de liderança pacificadora, né? É uma liderança global cujo engajamento é bastante seletivo. Um engajamento não é baseado em princípios. O princípio que rege Lula em sua atuação não é a proteção dos direitos humanos e da democracia. Democracia que foi, vamos lembrar, o centro da campanha de Lula em 2022. A defesa da democracia. Poucos meses depois de eleito, estava chancelando Nicolás Maduro em Brasília, estava acusando o opositor de Putin, o presidente ucraniano, de ser um comediante, e por isso teria provocado a ira do presidente Putin, e estava emitindo opiniões a respeito de conflitos em várias partes do mundo, a não ser que ele perguntasse em questões difíceis. Sempre quando aparece uma questão difícil, Lula diz que não está por dentro, não está sabendo muito bem. Mas a ignorância e a sapiência são sempre seletivas. Sobre as violações de direitos humanos na Venezuela, Lula não sabe muito bem. Sobre as credenciais de Nicolás Maduro, ele sabe muito bem. Sobre a presença de Putin no Brasil, ele acha que é apropriado. Putin é presidente de um país importante. Sobre os acordos internacionais que o Brasil assinou e que determinam que se Putin descer no Brasil precisa ser preso, Lula declara ignorância. Então, é assim que caminha a presença do suposto líder mundial Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a questão é dos seus amigos, ele é pró-democracia. Quando é dos seus inimigos, ele é super pragmático. Vamos ver o que está acontecendo. Eu não estou sabendo muito bem sobre essa questão.